Meu nome é Hyde. Tenho 34 anos e nunca pensei que um prato vazio pudesse começar uma guerra. O momento está gravado na minha memória. Na longa e polida mesa de jantar de mogno da minha sogra, 23 convidados observavam os garçons servirem cortes perfeitos de filé mignon, mas eles passaram direto por mim. À minha frente, havia apenas um ninho solitário de verduras. Meu prato vazio, um holofote brilhando sobre a minha humilhação. Quando a tia do meu marido, Margot, perguntou por quê, minha sogra, Vivien, deu um sorriso fino e frio, daqueles que não chegam aos olhos e ainda me dão calafrios, e disse: "Ah, eu só pedi para a família." Eles pensaram que estavam humilhando uma garota de Ohio. Não tinham ideia de que estavam declarando guerra à Capitã Miller, do Exército dos Estados Unidos, uma mulher treinada para manter a calma com a arma de um inimigo apontada para o rosto. Se você está assistindo a este vídeo e já se sentiu diminuído, por favor, curta e me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo, enquanto eu conto o que aconteceu quando finalmente enfrentei a mulher que nunca me viu como família. As palavras de Vivien foram um dardo envenenado, e atingiram o alvo. O som alegre dos garfos de prata batendo na porcelana morreu instantaneamente. O aroma quente e convidativo de alecrim e alho do filé mignon de repente pareceu pesado e sufocante no ar parado. Era um silêncio completo e esmagador, daqueles tão densos que você sente como se estivesse impressionando. Eu podia sentir 23 pares de olhos voltados para mim, um olhar coletivo que parecia um toque físico. Eles não estavam olhando com compaixão. Era uma curiosidade mórbida e fascinada, como os motoristas que diminuem a velocidade para observar um acidente na beira da estrada. Eu era o espetáculo. Meu primeiro instinto foi procurar meu marido, Derek, o homem que estava comigo naquela tarde ensolarada e prometeu ser meu parceiro, meu defensor, minha família. Ele não me encarou. Ele encarava o prato com uma concentração tão intensa que parecia estar tentando resolver um quebra-cabeça complexo. Seu rosto estava vermelho, profundamente envergonhado, que subia do colarinho, e sua mão, segurando o garfo, tremia levemente, mas perceptivelmente. Ele cutucou um único e fino pedaço de aspargo, empurrando de um lado para o outro do prato, como se a jornada fosse a única coisa no mundo que importasse. Seu silêncio era uma traição muito mais profunda do que a crueldade de Vivien. Era um veredito público. Diante de toda a sua família e de seus amigos influentes, ele me dizia, sem dizer uma palavra, que havia escolhido seu lado. E não era comigo. Naquele momento, observando-o atormentar aquele pobre pedaço de aspargo, senti a essência do nosso casamento se esvair, encharcando-se invisivelmente na imaculada toalha de linho italiano. Justo quando pensei que o silêncio me quebraria, uma única voz o cortou. "Hyde, querida, por favor, pegue o meu. Acho que não estou com muita fome esta noite." Era a tia Margot, irmã mais nova do pai dele. Ela era uma mulher com olhos gentis e enrugados, e um calor humano que parecia completamente deslocado naquele ambiente frio e polido. Com uma graça serena, ela deslizou seu prato, o bife perfeito, mal passado, ainda ligeiramente chiando, sobre o mogno polido em minha direção. Vivien virou a cabeça bruscamente, seus olhos se fixando em Margot. O olhar que ela lhe lançou foi uma arma, cortante e fria. "Margot", disse ela, com a voz num roronar baixo e perigoso, que deveria ser ouvido por todos, "não estrague a noite." Mas a pequena rebelião de Margot já havia feito seu efeito. Seu simples ato de gentileza foi um clarão na escuridão, um sinal que me lembrou de uma verdade que eu quase havia esquecido em meu isolamento. Eu não estava completamente sozinha. Aquele único gesto me deu forças para me recompor. Algo dentro de mim se encaixou. A dor lancinante que vinha crescendo em meu peito, do tipo que geralmente se dissolve em lágrimas quentes e impotentes, não se dissipou. Solidificou-se. Esfriou e endureceu em algo denso e inflexível, como aço. Naquele instante, a nora complacente, a garota de Ohio tão desesperada pela aprovação deles, simplesmente deixou de existir. O capitão Miller, do Exército dos Estados Unidos, assumiu seu lugar. Os anos de treinamento que eu tanto me esforcei para suprimir neste mundo de agressão passiva e códigos sociais tácitos vieram à tona. Minha mente, que antes era um turbilhão de mágoa e humilhação,
tornou-se nítida e clara. Comecei a percorrer o ciclo ODA, uma doutrina de combate que nos foi incutida em Fort Bragg: observar, orientar, decidir, agir, observar. O ambiente é um jantar hostil em Greenwich, Connecticut. A comandante adversária, Vivian, lançou um ataque psicológico direto. Meu principal aliado, meu marido, abdicou de seu papel e não me forneceu apoio. O objetivo da missão da oposição é minha humilhação pública e rendição forçada. Oriente. A maior fraqueza da inimiga é sua arrogância. Ela me vê como uma estranha emotiva e ingênua. Ela espera uma cena, lágrimas, gritos, uma saída dramática. Meu maior trunfo é minha disciplina, um elemento que ela não levou em conta em seus cálculos. Minha compostura é uma arma que ela não verá chegando. Decida. Não enfrentarei o inimigo no território escolhido por ele. Não lhe darei a satisfação da reação emocional que ele almeja. Esta é uma retirada estratégica, não uma derrota. Vou me desvencilhar, me reagrupar e selecionar um novo momento e local para o contra-ataque, um de minha própria escolha. Agir. Respirei fundo lenta e deliberadamente, prendendo a respiração e contando até 4, exatamente como nos ensinaram a fazer antes da qualificação para o tiro. Isso firmou minhas mãos. Peguei o pesado copo de cristal, cuja superfície facetada era fria contra minha pele. Tomei um gole pequeno e controlado. Então, levantei o queixo e olhei diretamente para o outro lado da mesa, meus olhos encontrando os de Vivian Harrington. E então sorri. Não era um sorriso de verdade. Era uma expressão cuidadosamente construída, uma curva calma e comedida dos lábios, sem qualquer calor. Era o sorriso de uma estrategista, não de uma vítima. Tudo bem, eu disse, minha voz firme e clara, projetando-se facilmente pelo quarto silencioso. Estou fazendo uma nova dieta. Obrigada por ser tão atenciosa, Vivian. Vi o brilho de confusão em seus olhos. O sorriso triunfante em seu rosto vacilou, substituído por uma sutil contração em torno de sua boca. Ela havia preparado seu campo de batalha para uma mulher histérica, não para um soldado calmo. Minha recusa em desempenhar meu papel a havia desequilibrado. Mas esta era minha nova missão. Eu não estava mais tentando conquistar o amor deles. Eu estava planejando vencer a guerra. Enquanto eu olhava ao redor da mesa para os rostos curiosos e desconfortáveis, uma única e pesada pergunta se instalou em minha mente. Como eu, um capitão do exército dos Estados Unidos, treinado para ler o campo de batalha e antecipar os movimentos do inimigo, caí tão cegamente em uma armadilha tão pessoal e tão brutal? Para entender isso, precisamos voltar ao início. Para entender como acabei sentado àquela mesa, um soldado paralisado, é preciso entender que o prato vazio não foi o primeiro tiro disparado nesta guerra. Foi apenas o primeiro que o mundo inteiro viu. A batalha já durava anos, uma campanha silenciosa e exaustiva de guerra psicológica. E tudo começou na noite do nosso jantar de noivado. Lembro-me de escolher meu vestido para aquela noite. Era um vestido azul marinho simples e elegante da Ann Taylor, a coisa mais bonita que eu tinha. Eu me sentia confiante nele. Eu era uma fonoaudióloga de sucesso. Eu havia construído meu próprio consultório do zero. E eu estava apaixonada por um homem maravilhoso. Achei que isso bastaria. Eu era ingênua. No momento em que entrei na casa dos Arringons em Greenwich, senti como se estivesse de volta ao meu uniforme de gala, de pé para uma inspeção surpresa pela qual eu não conseguiria passar. Vivian não perguntou sobre meu trabalho com crianças com problemas de fala. Ela não perguntou sobre minha missão no Afeganistão, embora Derek tivesse orgulhosamente lhe dito que eu era capitão. Sua primeira pergunta de verdade, depois de um olá glacial, foi: Heidi, querida, você sabe a diferença entre um garfo de salada e um garfo de peixe? Ela perguntou com um sorriso sereno, como se estivesse apenas conversando sobre o tempo. Mais tarde, quando nos sentamos para um jantar mais intimidador do que qualquer evento militar formal que eu já tivesse participado, ela voltou sua atenção para minha família. E onde você disse que cresceu, querida? Ohio, eu disse, com a voz firme. Perto de Cleveland.
Ah, que lindo, ela respondeu, embora seu tom sugerisse tudo menos isso. E seus pais? O que eles fazem? Meu pai foi motorista de caminhão de entrega por 30 anos, eu disse, tomado por uma onda de orgulho. E minha mãe era secretária em uma escola primária. O sorriso de Vivien se alargou, mas nunca chegou aos seus olhos. Ela colocou a mão no braço de Derek. Que fofo, murmurou, alto o suficiente para toda a mesa ouvir. Derek sempre teve uma quedinha pelos menos afortunados. Derek deu uma risada curta e sem graça, e a conversa seguiu adiante. Mas eu fiquei ali sentada, sentindo o rubor subir às minhas bochechas, de repente me sentindo menos noiva e mais como o mais novo projeto de caridade do meu filho. Naquela noite, também fui formalmente apresentada ao fantasma que assombraria nosso casamento, Júlia, diretora de galeria de arte, filha de senador. Perfeito. Vivien nunca perdia a oportunidade de evocá-la. Quando eu aparecia em um brunch em família com o cabelo preso num coque prático e arrumado, um hábito da minha época no serviço militar, Vivien suspirava melancolicamente. A Júlia tem um penteado maravilhoso, comentava para ninguém em particular. Tanta volume. Quando eu pedia unçadas num churrasco informal em família, Vivien erguia uma sobrancelha perfeitamente esculpida. A Júlia tem um paladar tão sofisticado para vinhos franceses, dizia, girando a própria taça de Chardonnay. Derek, Deus o abençoe, estava cego para tudo aquilo. Mamãe não quer dizer nada com isso, insistiria mais tarde, quando eu gentilmente tentei explicar como aquilo me fazia sentir. É assim que ela é, dê um tempo a ela vai te amar. Mas eu sabia que não. Júlia não era apenas uma ex-namorada. Ela era a arma preferida de Vivien, o fantasma perfeito e polido que ela usava para me lembrar de que eu nunca, jamais, estaria à altura. E o pior era que eu nem queria ser ela. Mas os ataques mais dolorosos não foram suas palavras. Foram suas ações. A sala de estar dos Harrington era dominada por uma enorme lareira de mármore branco, e a prateleira acima dela era um museu cuidadosamente selecionado da história da família. Havia fotos do batizado de Derek, de sua formatura em Yale, das conquistas empresariais de seu pai, do casamento de sua irmã. Todos os marcos importantes estavam lá, emoldurados em prata ornamentada. Mas a foto do nosso casamento estava notavelmente ausente. Quando finalmente criei coragem de perguntar o porquê, Vivien fez um gesto de desdém e disse: a composição simplesmente não combinava com a estética geral, querida. Em outra ocasião, entrei na sala de estar e senti um choque. Em uma pequena mesa lateral, onde costumava ficar um retrato meu emoldurado do nosso ensaio fotográfico de noivado, havia agora uma nova foto, uma foto do Derek sorrindo, com o braço em volta de Sunny, a Golden Retriever idosa da família. Eu tinha sido sistemática, silenciosa e completamente apagada da história visual da família à qual eu tentava tão desesperadamente me juntar. O ponto de ruptura, o momento em que minha esperança finalmente começou a morrer, aconteceu no nosso primeiro dia de ação de graças como casados. Morávamos na Carolina do Norte, perto de Fort Bragg, então visitar a família dele em Connecticut era uma viagem de 8 horas. Carregamos o carro, trouxemos uma torta de nozes pecan caseira e uma boa garrafa de vinho, e enfrentamos o trânsito de fim de ano por toda a I-95. Estávamos exaustos, mas animados. Quando finalmente entramos na longa e sinuosa entrada da garagem, a casa estava escura, completamente escura e silenciosa. Estávamos na grande varanda da frente, com um vento frio de novembro nos envolvendo, e foi então que o telefone do Derek vibrou. Era um e-mail da mãe dele. Ela o informou que toda a família havia decidido, de improviso, voar para St. Barts para o feriado. Foi tudo tão em cima da hora, querida, dizia o e-mail. Esqueci completamente de te contar. Espero que vocês dois tenham um ótimo dia de ação de graças. Ficamos ali, no crepúsculo arrepiante, 2 soldados esquecidos na porta de uma mansão vazia e silenciosa. Naquela noite, num quarto de hóspedes estéril que nem sequer tinha um quadro na parede, chorei pela primeira vez desde que nos casamos. Não estava chorando por férias perdidas. Chorava pela morte de um sonho, o sonho de que meu amor e meu esforço pudessem ser suficientes para me garantir um lugar nesta família.
Derek me abraçou enquanto eu soluçava, e prometeu, com lágrimas nos olhos, que finalmente teria uma conversa séria com a mãe. Prometeu que a faria entender. Mas nunca o fez. Seu silêncio se tornou um muro entre nós, tijolo por tijolo, desculpa por desculpa. E enquanto eu permanecia acordada naquela noite, ouvindo o vento bater nas janelas daquela casa grande e vazia, comecei a me perguntar: como eu poderia escapar desta gaiola dourada? As semanas que se seguiram àquele desastroso dia de ação de graças se transformaram em um inverno cinzento e monótono. Eu me vi recuando, construindo fortificações emocionais ao meu redor. As viagens de fim de semana para Connecticut tornaram-se menos frequentes, alegando trabalho ou exaustão como desculpa. Eu estava considerando seriamente solicitar uma transferência, talvez para uma base na Alemanha ou até mesmo na Coreia, qualquer coisa que colocasse um oceano entre mim e o frio sufocante da família Harrington. Eu me sentia à deriva, meu senso de identidade sendo lentamente corroído por 1000 pequenos cortes. Então, numa tarde de terça-feira, ele chegou. Junto com a correspondência e as contas de sempre, havia um envelope creme impecável. No canto superior esquerdo, gravado em tinta azul marinho, estava o selo oficial do Departamento de Defesa. Meu coração batia forte. Um envelope oficial do Departamento de Defesa geralmente significava uma coisa: ordens de mobilização. Levei-o para dentro, com as mãos ligeiramente trêmulas, e sentei-me à nossa pequena mesa da cozinha antes de abri-lo cuidadosamente. Mas não eram ordens. Era um convite. Meus olhos perscrutavam as palavras formais e datilografadas, meu cérebro se esforçando para processar o que eu lia. Eu havia sido selecionada, entre centenas de oficiais altamente qualificados, para ser a palestrante principal na Conferência Anual de Liderança em Defesa, em Washington, D.C. Eles leram um relatório pós-ação sobre operações estratégicas, do qual eu era coautora, e queriam que eu falasse sobre o tema: Estratégia e Compaixão, a líder feminina moderna no campo de batalha. Foi uma honra inacreditável. Não se tratava de um workshop qualquer. Era um dos eventos mais prestigiados do ano, com a presença da cúpula militar. Era um nível de reconhecimento profissional com o qual eu só sonhava. Não contei ao Derek imediatamente. Precisava de um momento para que essa vitória fosse inteiramente minha. Essa alegria parecia pura demais, pessoal demais, para correr o risco de ser contaminada pelo filtro complexo da família dele. Sentei-me ali, no silêncio do nosso pequeno apartamento, com o sol do fim da tarde entrando pela janela, e li a carta repetidas vezes. O pesado papel oficial parecia sólido e real em minhas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era a esposa inadequada de Derek. Eu não era o caso de caridade de Vivien. Eu era a capitã Heidi Miller, uma especialista respeitada na minha área. Uma força esquecida começou a emergir do fundo de mim, um senso de propósito que estivera adormecido por muito tempo. Este era o meu mundo. Este era um mundo onde seu valor era medido por seu mérito, sua habilidade e suas contribuições, não pelo sobrenome em sua árvore genealógica. Naquele momento, lembrei-me das palavras da General Endonwood, a primeira mulher a alcançar uma patente de 4 estrelas nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Sua carreira não é definida pelo que os outros pensam de você, mas pelo que você contribui. Quando finalmente contei ao Derek naquela noite, ele ficou genuinamente emocionado por mim. Seu rosto se iluminou e ele me envolveu num abraço apertado, me levantando do chão. Heidi, isso é incrível, disse ele, com a voz cheia de orgulho. Eu sabia que você era incrível. Sua sinceridade foi um bálsamo para minha alma cansada, uma lembrança do homem por quem eu havia me apaixonado. Mas, mesmo enquanto o abraçava de volta, uma pequena e cautelosa parte de mim se conteve. Seria esse orgulho forte o suficiente para resistir ao julgamento arrepiante de sua mãe? Mais tarde naquela noite, ouvi-o ao telefone, contando a novidade animadamente aos pais. Meu coração se aqueceu enquanto eu ouvia, até que percebi seu tom mudar, tornando-se mais casual, mais indiferente. É em Washington. Sim, o Pentágono está envolvido. Não tenho certeza. É algum tipo de conferência ou algo assim. Algum tipo de conferência ou algo assim. Ele tinha feito aquilo de novo.
Inconscientemente, quase certamente sem maldade, ele havia minimizado minha conquista. Ele havia pegado uma honra nacional, um momento decisivo de carreira, e o reduzido a algo vago e sem importância para torná-lo mais palatável para seus pais. A dor familiar da decepção era aguda e indesejada. E foi então que tomei minha decisão. Voltei à carta, com a mente agora lúcida e focada. Meus olhos pousaram na segunda página, o itinerário. Ele detalhava uma recepção e jantar privativos de gala na última noite, exclusivamente para palestrantes e convidados ilustres. A lista de convidados incluía vários senadores americanos proeminentes e um punhado de generais de alto escalão. Era uma oportunidade de fazer networking com alguns dos líderes mais influentes do país. Dobrei a carta com cuidado. Não mencionaria esse jantar aos Arringons. Contaria apenas sobre o discurso. Seria meu teste, um teste secreto. Será que eles valorizariam minha conquista o suficiente para fazer a viagem até um auditório e me ouvir falar sobre algo que eu era apaixonado e pelo qual tinha conhecimento? Ou será que descartariam, assim como Derek, como um evento trivial que não valia o tempo precioso deles? Eu guardaria esse detalhe, meu trunfo na manga, para sempre. Sei que não posso ser a única que já passou por uma situação como essa, em que você tem que definir um teste secreto para as pessoas que deveriam estar na sua equipe. Se você está comigo e acredita que estou fazendo a coisa certa, clique no botão de curtir para mostrar seu apoio e digite a palavra teste nos comentários abaixo. Me diga que não estou sozinha nisso. Eu precisava saber, de uma vez por todas, se havia algum respeito genuíno por mim naquela família ou se eu seria para sempre apenas a garota de Ohio. Eu precisava saber pelo que eu realmente estava lutando. 2 semanas antes da conferência, coloquei meu plano em ação. Esperei até o meio da manhã de uma terça-feira, horário que eu sabia que Vivien estaria entre a aula de tênis e a reunião do clube de jardinagem. Respirei fundo, disquei o número dela e assumi o tom de voz mais agradável e profissional que consegui. Oi, Vivien, aqui é a Heidi, comecei. Estou ligando para convidar você e o Richard formalmente para minha apresentação em Washington, D.C., no dia 15. Seria uma honra ter a família lá. Houve uma pausa distinta do outro lado da linha. Eu podia ouvir o farfalhar fraco e nítido de papel, como se ela estivesse folheando um calendário grosso com capa de couro. Dia 15, você disse? Ela perguntou, com a voz carregada de uma fria indiferença. Deixe-me ver. Ah, que pena. Essa é a data do leilão beneficente anual do Greenwich Polo Club. Richard e eu simplesmente não podemos perder. É o evento mais importante da temporada. O evento mais importante da temporada. Um leilão beneficente de cavalos de polo era mais importante do que um discurso no Pentágono. Os resultados do meu experimento já estavam chegando, claros e conclusivos, mas eu precisava ir até o fim. Entendo que é um evento que dura o dia todo, insisti, mantendo o tom de voz leve, mas meu discurso está marcado para apenas 1h à tarde. Talvez você possa vir de avião e ainda estar de volta a tempo para as festividades da noite. Uma risada seca e condescendente soou do outro lado da linha. Era um som que eu havia passado a desprezar. Ah, Heidi, você é tão maravilhosamente ingênua, disse ela. Ninguém aparece de repente num evento como esse. O objetivo é fazer networking, ser vista desde o início. É sobre relacionamentos. Entendeu? Ela fez uma pausa. De qualquer forma, boa sorte com a sua conversinha. E então desligou. Sem perguntas sobre o assunto, sem um pingo de curiosidade, apenas uma rápida e clara dispensa. Não deixei a raiva tomar conta. Simplesmente registrei os dados. Cobaia número 1, reprovada. Derek chegou em casa naquela noite com um ar previsivelmente deprimido. Afrouxou a gravata ao passar pela porta e jogou a pasta em uma cadeira. Então, a mamãe me contou sobre o conflito de agendas, disse ele com um suspiro. Você sabe como ela é com esses eventos de caridade. São muito importantes para ela. Ele não estava lutando por mim. Nem estava bravo por mim. Estava apenas aceitando, controlando minhas expectativas.
Olhei para ele, meu próprio marido, e senti uma distância fria se estabelecer entre nós. E você, Derek? Perguntei, com a voz cuidadosamente neutra. Eu precisava saber. Você vai estar lá? Ele teve a decência de parecer desconfortável. Desviou o olhar, ocupando-se em pegar um copo d'água na cozinha. Heidi, eu vou ter que ver, gaguejou, de costas para mim. O trabalho anda uma loucura ultimamente. Estamos no meio de uma fusão enorme. E trabalho, essa era a desculpa dele, não uma partida de polo, mas algo igualmente vazio. Observei o homem com quem me casei, o homem que prometera ser meu parceiro. E, pela primeira vez, não vi amor nem força. Vi um garotinho assustado, com medo de decepcionar a mãe, com medo de deixar a gaiola confortável e dourada em que fora criado. Sujeito de teste 2, reprovado. Sentei-me no sofá sob o crepúsculo que se aprofundava, o silêncio do nosso apartamento me pressionando. A esperança que eu me permitirá sentir apenas alguns dias antes agora parecia tola. O teste não era sobre torcer para que eles passassem. Era sobre confirmar o que eu já sabia ser verdade. O mundo de Vivien, rico e com status social, tinha sua própria hierarquia rígida. E nele, um capitão do exército dos Estados Unidos estava em algum lugar abaixo de um pônei premiado. E seu filho, meu marido, era um cidadão voluntário daquele mundo. No momento em que eu estava mergulhando naquele sentimento frio e solitário, meu telefone tocou, e o toque repentino me assustou. Olhei para a tela. Era a tia Margot. Quase deixei cair na caixa postal, sem vontade de mais uma conversa difícil, mas algo me fez atender. Heidi, acabei de falar com a Vivien, começou ela, com a voz num turbilhão de indignação. Não acredito nela. Sinto muito, muito mesmo. Eu não sabia o que dizer. Está tudo bem, Margot. Eu entendo. Não, não está certo, insistiu ela, com seu calor e entusiasmo contrastando fortemente com as frias rejeições que eu receberá o dia todo. Não deixe que eles te diminuam. O que você está fazendo é importante. É honroso. Seu tio William e eu estamos indo. Ela fez uma pausa. Ele disse que preferia ouvir um oficial brilhante do exército falar do que assistir a um bando de homens ricos se gabando de seus cavalos. Lágrimas brotaram dos meus olhos, quentes e repentinas. E Heidi, acrescentou ela, suavizando a voz, eu já reservei os voos. Estaremos na primeira fila. Foi então que eu desabei. As lágrimas não eram pela dor da rejeição de Vivien ou pela covardia de Derek. Eram lágrimas de uma gratidão avassaladora e angustiante. No meio do meu experimento cuidadosamente construído, uma variável inesperada surgiu, um dado que eu não havia considerado. Meu pequeno drama havia acabado. Os resultados estavam prontos. E agora eu sabia com absoluta certeza quem era minha verdadeira família. O telefonema chegou 3 dias antes da minha viagem a Washington, D.C. Era Derek, ligando do silêncio estéril de seu escritório na Harrington Investments. Eu podia ouvir o zumbido artificial do controle de temperatura do prédio ao fundo, um som tão frio e distante quanto sua família. Soube imediatamente pelo seu tom de voz, aquela voz excessivamente casual e cuidadosamente modulada que ele usava quando estava prestes a dar más notícias, que aquela não seria uma conversa agradável. Oi, Heidi. Então, aconteceu um probleminha, ele começou, as palavras um pouco apressadas. Mamãe acabou de me ligar. Ela, precisa de um favorzinho. Um sinal de alerta, alto e claro, soou na minha cabeça. Sentei-me na beirada do sofá, com as costas enrijecidas. Vivien Harrington não pedia favores insignificantes. Seus pedidos eram manobras estratégicas, peças movidas em um tabuleiro de xadrez que eu estava apenas começando a entender. Cada um era projetado para testar uma fraqueza, exigir uma concessão ou estabelecer seu domínio. Que tipo de favor, Derek? Perguntei, minha voz já perdendo o calor. Ele hesitou, e eu conseguia imaginá-lo vividamente do outro lado da linha, afrouxando a gravata Hermes, passando a mão pelo cabelo impecavelmente arrumado, enrolando. Bem, ele finalmente continuou,
Sabe o leilão de polo neste fim de semana? Parece que uma das recepcionistas do check-in está gripada, e a mamãe queria saber se você poderia, sabe, ajudar. Não disse nada, deixando o silêncio se prolongar. Queria que ele ouvisse o absurdo do que estava dizendo. Ele continuou, com a voz cada vez mais tensa. Só por 1 hora, mais ou menos, logo no começo, para cumprimentar as pessoas e distribuir as pás do leilão. Ela disse que seria uma maneira fantástica de você se integrar e finalmente conhecer alguns dos amigos dela em um ambiente mais descontraído. Minha mente ficou em branco por um segundo, em curto-circuito com a audácia crua de tudo aquilo. Eu, a capitã Heidi Miller, do Exército dos Estados Unidos, uma oficial que havia gerenciado as operações logísticas de um batalhão de mais de 500 soldados, estava sendo solicitada a distribuir bastões numerados em uma festa, no mesmo fim de semana em que eu deveria discursar para os principais líderes militares do país. Minha sogra estava me oferecendo uma vaga voluntária na equipe de eventos. Não era um favor. Era um rebaixamento calculado e magistralmente cruel. Era a maneira de Vivien transmitir uma mensagem em alto e bom som: no meu mundo, o seu mundo não existe. Sua patente, sua carreira, seu serviço, toda a sua identidade são um pequeno e peculiar hobby. Aqui, você não passa de um ajudante. O que, eu disse, com a voz perigosamente baixa, você disse a ela? Ele hesitou, e sua voz se transformou num murmúrio vergonhoso. Eu disse que perguntaria a você. Ele não me defendeu. Não disse à mãe o quão ultrajante e insultuosa a sugestão dela era. Não sentiu aquela necessidade imediata e instintiva de proteger a honra da esposa. Simplesmente aceitou a missão do seu comandante e repassou a mensagem, tornando-se cúmplice voluntário da minha humilhação. Era isso. O último fio microscópico de esperança que eu tinha, de que ele pudesse um dia se tornar o seu próprio homem, o meu homem, simplesmente se dissolveu. Naquela noite, entrei em nosso apartamento, com a mente tomada por uma fúria gélida. Deixei as chaves na mesinha da entrada e caminhei em direção ao quarto. E foi então que eu vi. Parei de repente no corredor. O sangue em minhas veias, que estivera fervendo a tarde toda, começou a ferver. Ali, pendurada no gancho de latão polido da porta do armário do nosso quarto, estava a prova da declaração final e imperdoável de guerra de Vivien. Ela havia enviado o uniforme para o evento de polo, entregue por correio. Consistia em um avental branco fino e engomado que parecia ter saído de uma lanchonete dos anos 1950 e uma gravata borboleta preta, barata e brilhante, de pressão. E onde, exatamente, essa fantasia insultuosa havia sido colocada? Bem ao lado do meu uniforme de serviço militar, meu uniforme azul. Os dois uniformes pendiam lado a lado na suave luz do entardecer, uma exibição diabólica e profundamente simbólica. À direita, o traje barato e descartável de um servo, e à esquerda, a personificação de toda a minha vida adulta. Meu uniforme azul não era apenas tecido e linha. Era um testamento vivo. O azul meia-noite profundo do paletó representava a honra da instituição. As calças azul celeste, o legado da cavalaria. Cada botão de latão reluzente, cada vinco bem apertado, cada fita colorida cuidadosamente disposta no meu peito contavam uma história, de anos de serviço, de missões, de condecorações, de sacrifícios feitos em lugares que vivia e nem conseguia imaginar. Este era o uniforme que eu havia conquistado com meu próprio suor, meu próprio sangue, minhas próprias lágrimas. Era o uniforme que eu planejava usar com imenso orgulho na recepção da premiação em Washington, D.C. Ele representava o melhor de mim, e Vivien pendurou seu insulto barato bem ao lado dele. Com este único ato de desprezo, ela colocou sua opinião sobre mim no mesmo nível da minha honra. Foi um gesto tão profundamente desdenhoso, tão completamente desrespeitoso, que pareceu um golpe físico. Fiquei ali por um longo tempo, apenas olhando para as duas peças de roupa, um símbolo de tudo o que eu havia lutado para me tornar, a outra, um símbolo de tudo o que ela estava determinada a me reduzir. E naquele momento, a dor desapareceu. A decepção evaporou. Todas as emoções obscuras e confusas foram queimadas, deixando para trás apenas uma clareza fria, dura e cristalina.
Vivi em Harrington havia cruzado uma linha sem volta. E Derek, meu marido, através de seu silêncio patético e covarde, havia mantido a porta escancarada para ela. Meus olhos se voltaram para a pequena foto emoldurada na minha mesa de cabeceira. Era uma foto em preto e branco de Audie Murphy, o soldado mais condecorado da história americana, filho de um meeiro do Texas, pequeno e modesto, que se tornou um gigante por pura garra e coragem. Pensei nos sacrifícios silenciosos feitos por gerações de soldados, na dignidade silenciosa que carregavam, na honra que lutavam para defender, muitas vezes sem esperar agradecimentos. Vivian não tinha apenas me insultado, ela tinha cuspido em todo aquele legado. O tempo do silêncio havia acabado. O tempo de manter a paz havia acabado. Permanecer passivo agora seria um ato de cumplicidade na minha própria profanação. Seria uma traição a todos os homens e mulheres que já vestiram o uniforme que agora pendia desonrado na porta do meu armário. Caminhei até a cama e peguei meu celular. Meu polegar pairou sobre o nome de Derek na minha lista de contatos, mas rolei a tela para a esquerda. Minha primeira ligação foi para um número que eu tinha salvo no celular meses atrás sob o inofensivo título Hartford Legal, um pequeno plano de contingência que eu esperava nunca precisar. A segunda ligação foi para a tia Margot. O tio William respondeu, com a voz carregada de ternura: Hyde, estávamos falando de você. Estamos muito animados para te ver em Washington. Eu também estou ansioso por isso, William, eu disse, com a voz tão firme e calma quanto a de um sargento instrutor em parada. Mas houve uma pequena mudança de planos. Preciso que vocês dois me encontrem em Washington um dia antes do combinado. Há algo para o qual precisamos nos preparar. Claro, qualquer coisa que você precisar. O que está acontecendo? Dei uma última olhada nos dois uniformes pendurados na porta. Tenho um discurso para fazer, eu disse. E logo depois, tenho uma batalha para vencer. De pé naquele palco brilhantemente iluminado, em meu impecável uniforme azul, contemplei um mar de uniformes decorados e ternos elegantes. Meus olhos encontraram a tia Margot e o tio William na primeira fila. Margot estava radiante, com os olhos brilhando de lágrimas de orgulho, e William estava sentado ereto, parecendo mais um general do que um contador aposentado. A presença deles era uma fonte silenciosa e poderosa de força. Fiz meu discurso. Mas, ao falar sobre estratégia militar, sobre encontrar força na adversidade, sobre os laços inquebráveis de lealdade forjados nas circunstâncias mais difíceis, eu não estava falando apenas para a plateia de líderes à minha frente. Eu estava falando comigo mesmo. Cada palavra que eu dizia era permeada pela dor pessoal e pela determinação recém-descoberta, forjada no calvário da família Harrington. Era mais do que um discurso. Era uma reivindicação da minha própria voz, do meu próprio poder, da minha própria honra. Quando terminei, os aplausos foram estrondosos. Todo o auditório se levantou em uma ovação de pé. Quando saí do palco, um general de 4 estrelas, um homem cujo rosto eu só tinha visto no noticiário, apertou minha mão com firmeza. Capitão, disse ele, seus olhos encontrando os meus com profundo respeito, essa foi uma das apresentações mais inspiradoras e articuladas que já tive o privilégio de ouvir. Naquele momento, sob o calor da admiração genuína, senti um poderoso lembrete de quem eu era e do que era capaz. A garota insegura de Ohio havia partido para sempre. Mas não havia tempo para comemorar. A primeira fase da operação estava concluída, mas o evento principal ainda estava por vir. Enquanto outros se dirigiam para o coquetel de recepção, peguei um táxi diretamente para o Villard Hotel, um dos endereços mais históricos e poderosos de Washington, D.C. Eu havia reservado a suíte presidencial para o nosso encontro, não pelo luxo, mas pelo simbolismo. Esta batalha seria travada em terreno neutro, em um espaço que irradiava poder, um espaço que era inteiramente meu. Quando cheguei, meu conselho de guerra já estava reunido. Tia Margot e tio William estavam sentados em um dos sofás macios, e à cabeceira da longa mesa de conferências estava minha advogada, Sra. Evelyn Davis. A Sra. Davis era uma mulher formidável, com quase 60 anos, olhar aguçado e um comportamento sensato, fruto de seus anos como promotora de alto escalão no corpo de juízes advogados gerais do Exército.
Ela era exatamente a aliada de que eu precisava. À sua frente, sobre a mesa de madeira polida, estava uma pasta grossa de 3 argolas que eu lhe enviará na semana anterior. Isto é tudo, disse eu, com a voz calma e firme enquanto me sentava. Cada e-mail condescendente, cada mensagem de texto passivo-agressiva e um diário detalhado de cada incidente dos últimos 3 anos. Está tudo lá. A senhora Davis assentiu com um único e firme aceno de cabeça, com uma expressão indecifrável. É mais do que suficiente, capitão, disse ela, com a voz firme e profissional. O que temos aqui é um padrão de comportamento claro e sistemático. O tio William olhou para o fichário, com o rosto marcado por uma profunda dor pessoal. Desculpe, Hyde, disse ele, com a voz carregada de emoção. Eu deveria ter falado antes. Eu vi o que estava acontecendo, mas fiquei quieto. Deixei meu irmão e a esposa dele. Estendi a mão por cima da mesa e coloquei a minha sobre a dele. Ainda não é tarde para falar, William, disse eu gentilmente. Mas vou precisar da sua ajuda para fazer isso funcionar. O plano era simples, baseado em um dos princípios fundamentais da guerra que aprendemos em West Point: surpresa. Usaríamos a arrogância e as suposições do inimigo contra ele. Eu seria a pessoa a ligar para Derek. Eu lhe diria que havia um assunto familiar urgente que exigia uma reunião imediata em Washington, D.C. Eu seria deliberadamente vago, mas usaria uma palavra específica e irresistível: legado. Eu lhe diria que o assunto dizia respeito diretamente ao legado da família Harrington. Eu sabia que Vivien ouviria essa palavra e embarcaria no próximo voo, incapaz de resistir à tentação de proteger o que ela mais valorizava. A segunda fase do plano exigia a presença do tio William. Ele ligaria para o irmão mais velho, meu sogro, alguns minutos depois da minha ligação para Derek. Não revelaria detalhes, mas confirmaria a gravidade da situação, adicionando uma camada de pressão que garantiria a presença deles. A armadilha estava armada. A isca era a própria ganância, o próprio orgulho e a crença inabalável na própria superioridade. Funcionou perfeitamente. Derek me retornou menos de 10 minutos depois de eu ter deixado uma mensagem, com a voz em um misto de irritação e curiosidade ansiosa. Hyde, que diabos está acontecendo? Perguntou ele. O tio William acabou de ligar para o papai e estava falando sem parar sobre um problema familiar sério. Todo mundo está pirando. Mantive a voz calma e controlada, o mesmo tom que usaria no rádio durante um exercício de campo tenso. Não posso discutir isso por telefone, Derek. Precisa ser tratado pessoalmente. Suíte presidencial no Hotel Villard, amanhã às 10 horas. Vocês 3 precisam estar aqui. Eu sabia exatamente o que eles estariam pensando. Vivien presumiria que eu tinha me metido em algum tipo de problema, talvez uma crise financeira, e que estava vindo até eles para implorar por um resgate. Eles estariam preparando suas palestras, suas ofertas condescendentes de ajuda. Entrariam naquela suíte amanhã de manhã com a plena expectativa de estar no comando, de ter todas as cartas na mão, de colocar a garotinha de Ohio de volta em seu lugar de uma vez por todas. Eles seriam presunçosos. Eles seriam arrogantes. Eles seriam total e completamente despreparados. Eles não tinham ideia de que não estavam vindo para uma missão de resgate. Eles estavam caminhando de livre e espontânea vontade direto para uma emboscada perfeitamente planejada. Pontualmente às 10 horas, a porta da suíte presidencial se abriu. Vivien entrou primeiro, vestida com um tailleur Chanel cor de champanhe, sua expressão uma máscara perfeita de irritação e tédio. Meu sogro, Richard, a seguiu, parecendo inquieto e deslocado, sua habitual confiança corporativa completamente ausente. Derek foi o último, seguindo-os como uma criança arrependida. Ele não olhou para mim. O olhar de Vivien percorreu a sala opulenta, o teto alto, os móveis antigos, a vista panorâmica do monumento a Washington, antes de pousar em mim e na senhora Davis, que estávamos sentadas em silêncio à cabeceira da mesa de reuniões. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Vivien. Bem, isso é impressionante, disse ela, com a voz carregada de sarcasmo enquanto se sentava à nossa frente. O que é tudo isso, Hyde?
Você decidiu nos processar porque não gostou da sua salada? Richard se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Derek olhava fixamente para a superfície polida da mesa, seu reflexo o encarando de volta. Eles estavam sentados ali, irradiando uma aura de privilégio intocável, plenamente convencidos de que haviam sido chamados para apagar um pequeno e insignificante incêndio iniciado por sua nora petulante. A senhora Davis deixou o silêncio pairar por um momento antes de falar, com a voz tão áspera e precisa quanto o bisturi de um cirurgião. Bom dia, senhor e senhora Harrington, Derek. Estamos aqui hoje para discutir o que a profissão jurídica chama de um padrão sistemático de comportamento projetado para infligir sofrimento emocional e psicológico ao meu cliente, Capitão Miller. Vivia em rio de verdade. Foi um som curto, latido, totalmente desprovido de humor um padrão sistemático? Ou é mais provável que essa garota seja sensível demais para o seu próprio bem? A senhora Davis não se mexeu. Sua expressão permaneceu neutra como granito. Vamos rever os fatos, certo? Disse ela, gesticulando para um pequeno gravador digital sobre a mesa. Começaremos com a prova A, uma gravação de áudio de uma ligação telefônica feita em 12 de maio, na qual, senhora Harrington, a senhora solicitou que meu cliente, um capitão da ativa do Exército dos Estados Unidos, servisse como funcionário não remunerado em um evento beneficente privado. Ela apertou um botão. A voz fria e condescendente de Vivien preencheu o ambiente silencioso, sugerindo que eu poderia dar uma mãozinha na mesa de check-in. O sorriso presunçoso no rosto da verdadeira Vivien desapareceu, instantaneamente substituído por um lampejo de fúria. Suas bochechas coraram. Você me gravou, sibilou ela, com a voz num sussurro venenoso. A senhora Davis a ignorou, com o foco inabalável enquanto pegava uma folha de papel da pasta à sua frente. Passando para a prova B, continuou, com o tom implacavelmente calmo. Esta é uma cópia impressa de um e-mail seu, senhora Harrington, para sua irmã em Palm Beach. Nele, a senhora se refere ao capitão Miller como, e cito, o ratinho caipira de Ohio que não sabe qual garfo usar. E continua, espero que Derek recupere o juízo logo. Ela deslizou o papel pela mesa. Vivien o encarou como se fosse uma cobra. E finalmente, disse a senhora Davis, pegando outra pilha de papéis, temos a prova C, uma série de transcrições de mensagens de texto entre a senhora Harrington, e seu filho, Derek. Ela olhou diretamente para Derek, que pareceu se encolher na cadeira. Nessas trocas, vocês dois concordam repetidamente que o capitão Miller não é um de nós e não pertence ao seu mundo. Há também várias ocasiões em que você, Derek, prometeu à minha cliente que falaria com sua mãe sobre o comportamento dela e mensagens subsequentes para sua mãe nas quais se desculpa pela sensibilidade de sua esposa. Ela empurrou a pilha de mensagens impressas sobre a mesa. Ela caiu com um baque suave e contundente. O rosto de Derek ficou completamente branco. Ele parecia que ia vomitar. Meu sogro, Richard, finalmente ergueu os olhos, o rosto uma máscara de vergonha, e então abaixou lentamente a cabeça, fitando as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ele havia sido derrotado. Mas Vivien, encurralada e exposta, fez o que todos os narcisistas encurralados fazem. Ela atacou. Isso é ridículo. É uma emboscada, gritou ela, com a voz elevada de raiva e pânico. Abandonou toda a pretensão de civilidade. Ela é uma interesseira. É só disso que se trata. Ela se casou com meu filho pelo nome Harrington e pelo dinheiro dos Harrington. E agora que vê que não consegue controlá-lo, está tentando nos extorquir. Ela me lançou um olhar venenoso, os olhos ardendo com uma fúria desesperada e acuada. Quem você pensa que é para fazer uma coisa dessas? Disparou ela. Você não tem nada. Você não é nada. Você é só uma soldadinha brincando de se fantasiar, e não tem ideia de com quem está lidando. Aquela acusação, aquele último insulto desesperado, foi o gatilho. Foi a última peça do quebra-cabeça, o movimento final que eu esperava. Meu treinamento me ensinou a nunca fazer uma pergunta em um interrogatório a menos que você já saiba a resposta. A senhora Davis e eu não apresentamos essas evidências na esperança de um pedido de desculpas.
Nós as apresentamos para provocar uma reação específica, e Vivien simplesmente a apresentou, bem na hora. É incrível como as pessoas mostram quem realmente são quando estão encurraladas, não é? Elas vão direto na jugular, tentando fazer você se sentir pequeno e inútil. Se você sabe exatamente como é isso, curta. E se você acredita que o valor de uma pessoa é definido pelo seu caráter, não pela sua conta bancária, escreva digno nos comentários abaixo. Olhei para Vivien, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria feia, e não senti nada além de uma fria e clara sensação de propósito. Era hora de acabar com aquilo. Era hora do golpe final. Diante da acusação final e desesperada de Vivien, você é só uma interesseira. Você não tem nada, não senti uma onda de raiva. Não senti necessidade de me defender. Em vez disso, olhando para o rosto dela, contorcido por uma raiva venenosa nascida do puro pânico, senti uma estranha e arrepiante sensação de pena. Ela estava empunhando a única arma que já conhecera, a suposição de que todos eram motivados por dinheiro e status. E ela não fazia ideia de que isso estava prestes a sair pela culatra de forma espetacular. Acenei lenta e deliberadamente para minha advogada, Sra. Davis. Era a hora. A Sra. Davis, com a calma e eficiência de uma promotora experiente, enfiou a mão na pasta de couro e tirou uma única pasta fina, uma que eles ainda não tinham visto. Ela abriu e tirou uma folha de papel, colocando-a com a face para baixo sobre a mesa. Sra. Harrington, disse ela, com a voz cortando a respiração ofegante de Vivien, a senhora acabou de declarar que meu cliente não tem nada. Talvez devesse revisar este documento. Ela empurrou o papel pela vasta e polida mesa de conferências. Ele deslizou silenciosamente, parando bem na frente de Vivien. Por um momento, ela apenas o encarou, com o peito arfando. Então, com a mão trêmula, ela o pegou. Era um resumo de uma página sobre ativos financeiros. Seus olhos, arregalados de descrença, percorreram a página, examinando as colunas de números. A cor desapareceu de seu rosto. Ela congelou, a boca ligeiramente aberta, o papel tremendo em sua mão. O quê? O que é isso? Ela sussurrou, com a voz fraca. Isso é impossível. Inclinei-me ligeiramente para a frente, apoiando as mãos na mesa. Falei pela primeira vez desde o início da emboscada, e minha voz, embora baixa, ressoou com absoluta autoridade no silêncio absoluto da sala. Aquilo, eu disse, meu olhar fixo no dela, é o Wallace Trust. Foi fundado pelos meus avós maternos. Meu avô era físico, um dos detentores originais da patente da tecnologia de fibra óptica. O fundo está atualmente avaliado em pouco mais de 50 milhões de dólares, e eu sou o único beneficiário. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era mais pesado e profundo do que qualquer silêncio que eu já tivesse experimentado, dentro ou fora do campo de batalha. Eu podia ouvir o som frenético e irregular da respiração de Vivien. Meu sogro, Richard, que havia construído sua vida e identidade em torno do sucesso financeiro, levantou lentamente a cabeça, com uma expressão de choque absoluto. E Derek? Derek me encarou como se eu fosse uma completa estranha, como se a mulher com quem ele fora casado por 3 anos tivesse acabado de se revelar uma alienígena. A base de toda a sua compreensão do nosso relacionamento, de mim, tinha acabado de ruir diante dos seus olhos. Ele passará anos observando a mãe me tratar como um caso de caridade e jamais suspeitara que eu pudesse ter comprado e vendido a família inteira dele 10 vezes mais. Deixei o peso dessa nova realidade se abater sobre eles. Então continuei, com a voz firme e clara. Veja bem, Vivien, eu nunca precisei do seu dinheiro. Nunca quis sua posição social. A única coisa que eu pedi a esta família foi respeito, um lugar à mesa, um lugar nas fotos da família na sua lareira de mármore. Mas essa foi a única coisa que você não conseguiu me dar. Lentamente, empurrei minha cadeira para trás e me levantei, sentindo uma profunda sensação de leveza, de alívio. Eu não era mais o assunto deles, o problema deles, o projeto deles. Eu estava livre. Não me casei com o Derek pelo dinheiro dele, disse eu, com a voz mais suave ao olhar para meu marido, que ainda parecia completamente destruído.
Casei com ele porque me apaixonei por um homem que eu achava que tinha coragem e a integridade de estar ao meu lado. Um homem que seria meu parceiro. Eu estava errada. Deixei as palavras pairarem no ar entre nós. Você ficou parado e deixou tudo isso acontecer. Você deixou ela fazer isso. Enquanto o peso das minhas palavras esmagava o que restava da arrogância dos Harrington, o tio William se levantou lentamente. Olhou para o irmão mais velho, o rosto tomado pelo arrependimento de uma vida inteira. Ela tem razão, Richard, disse ele, com a voz carregada de tristeza. A culpa é nossa. De tudo. Anos atrás, eu estava apaixonado pela Margot. Mas fui covarde demais para lutar por ela contra as expectativas desta família. Eu a deixei ir, e tenho vivido com esse arrependimento todos os dias da minha vida. Ele então olhou para Derek, com um olhar suplicante. Não deixe seu filho cometer o mesmo erro que eu. Aquela confissão sincera foi o golpe final. Ela destruiu os últimos vestígios de sua autoilusão. Vivien, a rainha da sociedade de Greenwich, visivelmente desabou na cadeira, o rosto pálido, as mãos moles no colo. Não lhe restavam palavras, nem mais insultos, nem mais defesas. Estava simplesmente derrotada. Derek olhava fixamente para o vazio, o rosto uma máscara vazia de fracasso e um arrependimento angustiante tardio. Olhei para os três uma última vez, as ruínas da grande família Harrington. Não senti triunfo, nem ódio, apenas uma silenciosa e profunda sensação de alívio. Eu havia me defendido e, ao fazê-lo, havia recuperado minha vida. Como Eleanor Roosevelt disse certa vez, ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento, e eu estava oficialmente retirando o meu consentimento para sempre. Senhora Davis, eu disse, virando-me para a porta, terminamos aqui. Saí daquela sala sem olhar para trás, deixando-os sentados entre as cinzas de uma dinastia que acabará de ser destruída pela própria arrogância. Ao sair daquela suíte presidencial e entrar no corredor silencioso e acarpetado do Hotel Villard, não senti a emoção triunfante da vitória que esperava. Não houve onda de euforia, nem desejo de comemorar. Havia apenas um vazio profundo e profundo. A adrenalina da batalha, o foco intenso que me manteve alerta e firme nas últimas 24 horas, se esvaíram de repente, deixando uma exaustão profunda em seu lugar. Era a sensação familiar de retornar à base após uma missão longa e exaustiva, uma sensação de alívio ofuscada pelo peso do que acabará de acontecer. Tia Margot me abraçou com força e proteção. Ela não disse uma palavra, e eu fiquei grata pelo seu silêncio. Não havia nada a dizer. O tio William simplesmente veio e ficou ao meu lado, colocando uma mão grande e quente no meu ombro. Seu toque era firme e firme. Não comemoramos. Não trocamos olhares vitoriosos. Apenas ficamos ali por um longo momento no corredor opulento, três sobreviventes observando os destroços de uma tempestade que havíamos criado. A guerra havia acabado. O campo de batalha estava uma bagunça. Eu havia vencido. Mas a vitória teve um custo. Eu havia perdido uma família, mesmo que fosse uma família que me envenenava desde o início. Foi Margot quem finalmente sugeriu que tomássemos um ar. Saímos da gaiola dourada do hotel e caminhamos para a tarde fria e cinzenta de Washington, D.C. O céu estava nublado, o ar pesado com a promessa de chuva, e combinava perfeitamente com meu humor. Caminhamos em um silêncio confortável por um tempo, finalmente nos encontrando no National Mall, atraídos pela serenidade silenciosa do Memorial dos Veteranos do Vietnã. Caminhamos lentamente ao longo do muro de granito preto polido, cuja superfície refletia o céu nublado e nossos próprios rostos cansados. A quantidade de nomes gravados na pedra era impressionante, um testemunho silencioso das batalhas travadas e dos sacrifícios feitos. Estou tão orgulhoso de você, Hyde, disse o tio William finalmente, com a voz rouca e rouca. Ele parou e olhou para mim, com os olhos cheios de um respeito triste e profundo. Você fez hoje o que eu nunca tive coragem de fazer. Você lutou por quem você é. Margot apertou minha mão, com um aperto quente e forte. Você não perdeu uma família hoje, querida, disse ela suavemente. Você só podou os galhos que estavam matando a árvore.
Sua verdadeira família está bem aqui. Estendi a mão e tracei um dos nomes esculpidos na pedra fria. Pensei em todas as guerras silenciosas que as pessoas travam todos os dias, as batalhas internas por dignidade e respeito que deixam cicatrizes invisíveis. Olhando para aquela parede, uma estranha e inesperada sensação de paz começou a me invadir. Eu havia lutado minha guerra e sobrevivido. Nesse momento, meu celular vibrou no bolso. Peguei-o. A tela dizia: Derek. Uma parte de mim queria ignorar, deixar a ligação cair na caixa postal e desaparecer da vida dele para sempre. Mas outra parte, a parte que precisava de um encerramento, me impeliu a atender. Respirei fundo e deslizei a tela. Heidi. Sua voz estava em pedaços, quebrada em 1000 pedaços. Era a voz de um homem que havia perdido tudo e sabia disso. Heidi, eu sinto muito. Meu Deus, eu sinto muito, muito mesmo. Eu estava cego. Eu fui um covarde. Ele começou a chorar então, não lágrimas silenciosas e dignas, mas soluços ásperos e dilacerantes que atravessavam o telefone. Era o som de um homem vazio, um homem cujo mundo inteiro fora construído sobre uma base de mentiras e que agora estava parado nos escombros. Eu escutei. Não interrompi. Não ofereci conforto, mas também não ofereci raiva. A raiva havia se extinguido, deixando apenas uma tristeza profunda, profunda em seu rastro. Este era o homem que eu amara, o homem com quem construíra uma vida, e ele era um estranho para mim agora. Você pode me dar uma chance? Implorou ele, com a voz embargada pelo desespero. Só uma chance de consertar as coisas. Eu faço qualquer coisa. Podemos fazer terapia, aconselhamento, o que você quiser. Eu vou mudar. Juro que vou mudar. Respirei fundo e lentamente, com os olhos fixos no meu próprio reflexo na parede preta e polida. Vi uma mulher que não via há muito tempo, uma mulher que parecia cansada, sim, mas também forte, decidida, livre. Eu finalmente estava ouvindo a minha própria voz, aquela que havia sido silenciada por tanto tempo, a voz do respeito próprio que eu tanto lutara para reconquistar. Derek, eu disse, e fiquei surpreso com a firmeza e a clareza da minha voz. Não sei o que o futuro reserva. Sinceramente, não sei. Eu não estava tentando ser cruel. Só estava sendo honesto. Mas o que eu sei agora é que preciso de espaço. Preciso de tempo para simplesmente ser eu de novo, não a pessoa que sua mãe queria que eu fosse, nem mesmo a pessoa que você queria que eu fosse. Só eu. Eu não estava batendo a porta do nosso casamento, mas também não a estava deixando aberta. Eu estava retomando o controle da porta. Adeus, Derek, eu disse suavemente, e então encerrei a ligação. Não foi um ato de vingança. Não foi uma última tentativa. Foi um ato de autopreservação. Foi o primeiro passo silencioso na longa jornada para reconstruir uma vida, não nos termos deles, mas nos meus. 1 ano se passou desde aquele dia no Hotel Villard. Estou no quintal da minha casa agora, respirando o doce aroma da grama recém-cortada e das hortênsias em flor. Não é uma mansão enorme em Connecticut. É uma casa colonial aconchegante e acolhedora em um subúrbio tranquilo da Virgínia, perto o suficiente de Washington DC para que eu possa continuar meu trabalho no Pentágono, mas longe o suficiente para me sentir como um santuário. Da varanda, ouço os gritos de alegria da minha filha de 6 meses, Grace. A tia Margot a empurra delicadamente no balanço de madeira, suas risadas se misturando às do bebê, enquanto o tio William fica por perto, fazendo caretas. Eles se mudaram para uma casa menor a apenas 10 minutos de distância há alguns meses. Eles não são visitantes. São a vovó Margot e o vovô Will. Eles são, em todos os sentidos da palavra, família. Lá dentro, pendurado orgulhosamente acima da lareira, há um grande e lindo retrato de Grace, bem ao lado de uma foto do meu casamento, uma foto nova do casamento. Da cozinha, ouço o chiado de cebolas e pimentões em uma frigideira quente. Derek está lá, usando um avental azul marinho com as palavras de Capitães-Chefe bordadas em fio dourado. Ele está preparando suas famosas fajitas para o nosso almoço de domingo. Nosso caminho de volta não foi fácil.
Não foi uma montagem de filme de Hollywood em que um pedido de desculpas resolveu tudo. Foram 6 longos e difíceis meses de terapia intensiva, tanto separados quanto juntos. Foram inúmeras conversas difíceis que desfizeram anos de negação e verdades dolorosas. Mas ele se esforçou. Aprendeu a finalmente estabelecer um limite firme e inabalável com a mãe. Poucos meses depois do nosso confronto, ele deixou seu emprego bem remunerado na empresa da família e abriu seu próprio negócio de consultoria financeira, construindo algo que era inteiramente seu. Ele lutou para me reconquistar, não com grandes promessas, mas com pequenas ações consistentes e diárias. Ele compareceu, ouviu, assumiu a responsabilidade, provou sua lealdade dia após dia até que eu finalmente pudesse confiar nele novamente. Ele conquistou seu lugar de volta à minha mesa. Raramente falamos de Vivien. Depois daquele dia, ela e Richard se separaram. Ele se mudou para um apartamento tranquilo na Flórida e, pelo que William me conta, parece mais em paz do que há anos. Vivien ainda é a rainha de seu castelo em Greenwich, mas agora é um reino vazio. Seus herdeiros se foram. A cada poucas semanas, um presente absurdamente caro e impessoal para Grace chega de uma loja de departamento sofisticada, um cobertor de cashmere, um chocalho de prata Tiffany, mas ela nunca liga. Ela nunca visita. No final, ela ganhou a casa, mas perdeu o lar. Seu destino não me traz nenhuma alegria, apenas uma tranquila sensação de paz, pois o mundo, à sua maneira, equilibrou a balança. A justiça foi feita. No início deste ano, usei parte da minha herança para fundar uma organização sem fins lucrativos, a Fundação Wallace, que leva o nome dos meus pais. Oferecemos bolsas de estudo para filhos de veteranos, ajudando-os a ter as mesmas oportunidades que meus pais, trabalhadores braçais, sacrificaram tudo para me dar. Aprendi que a verdadeira riqueza não consiste em ter um enorme fundo fiduciário. Trata-se do que você faz com ele. Trata-se de construir algo que dure mais do que você. Mais tarde, esta noite, quando eu deitar Grace no berço, sei que ficarei ali por um instante, apenas observando-a respirar, seu rostinho tão sereno sob o brilho suave da luz noturna. E pensarei nessa jornada incrível, dolorosa e transformadora. Por anos, acreditei que minhas batalhas mais importantes seriam travadas em algum campo de batalha distante e empoeirado. Eu estava enganada. A batalha mais importante que já travei foi a do respeito em meu próprio lar. Aprendi que honra não é apenas algo que se veste no uniforme. É o limite que se recusa a deixar alguém cruzar. Aprendi que o amor não se trata de resistência silenciosa. Trata-se de proteção ativa. E aprendi, com absoluta certeza, que família não se trata do sangue que se compartilha, mas das pessoas que lutam nas trincheiras ao seu lado. E você, que está ouvindo minha história agora, está travando uma batalha própria? Está sentado à mesa onde se sente invisível, ignorado ou rejeitado? Por favor, lembre-se disso. Você é digno de um lugar à mesa, sempre. Obrigada por embarcarem nessa jornada comigo. Minha batalha por um lugar à mesa acabou. Mas sei que, para muitos de vocês, suas histórias ainda estão sendo escritas. É disso que se trata a nossa comunidade: compartilhar histórias de força, encontrar nossas vozes e lembrar uns aos outros que não estamos sozinhos. Se a minha história te emocionou, inscreva-se e ative as notificações. Toda semana, compartilhamos uma nova jornada de alguém que encontrou a coragem para revidar. Ficarei honrada em ler sobre seus momentos de força nos comentários abaixo.